TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, com muita alegria aqui pela TV Imaculada, estamos de volta ao programa Respostas. Muito bom que você está aí novamente. Nós estamos aqui com vocês, estamos adentrando nesse momento para a gente poder participar deste programa que é feito para você, que é preparado para as pessoas que têm suas dúvidas, trazem suas perguntas. A gente sempre diz que nós não temos fórmula de bolo, mas nós temos indicações, luzes, setas que vão indicar o nosso caminho, assim como as placas em uma estrada nos levam ao nosso destino. E o destino que a gente quer é o destino da realização plena, que culmina, segundo a perspectiva nossa, de nós cristãos, culmina na pátria eterna, no abraço eterno do Pai. Mas enquanto nós lá não chegamos, nós vamos num contínuo discernimento, seguindo os passos de Jesus de Nazaré. Por isso, é neste sentido que nós nos deixamos neste programa iluminar exatamente por aqueles princípios e aqueles valores, aquela fé que Jesus Cristo nos ensinou. Muito bem, e como vocês sabem, não sei se você está olhando, assistindo o programa pela primeira vez, no nosso programa, nós temos 3 blocos. Os 2 últimos são mais interativos porque vocês vão poder nos enviar perguntas e podem ver que a gente já disponibilizou o telefone aí para vocês. Vocês têm uma oportunidade de estar nos enviando a sua pergunta. Mas no primeiro bloco, nós normalmente escolhemos um texto onde fazemos uma leitura e fazemos questão que você também leia com a gente. Por quê? Porque o texto lido, o contato com esse texto nos ajuda realmente a perceber como é que a igreja estrutura sua forma de pensamento a partir da sua fé. E de fato, nós estamos quase indo para o término de um documento que foi escrito, que foi elaborado, que foi criado num grande evento eclesial que nós chamamos um momento de Pentecostes de toda a igreja reunida em todo o mundo, o Concílio Vaticano II. Entre tantas coisas que a igreja refletiu quando sentou, quando reuniu os bispos do mundo inteiro, convocados pelo então Papa João XXIII, entre tantos temas tratados, o tema da igreja, qual a sua natureza, qual a sua missão. E vejam que no final deste mesmo documento foi introduzido a temática sobre Maria, seu lugar na igreja. Em primeiro lugar, sua relação com o mistério de Cristo e também Maria em relação à igreja. Muito bem, e nós vamos disponibilizar o texto para vocês agora, a leitura, vamos ler juntos e eu já volto para nós fazermos a reflexão. Normalmente tem muitas pessoas que mandam para cá as perguntas sobre Maria, dúvidas inclusive até dos nossos irmãos evangélicos. Prestem bastante atenção nessa leitura que nós vamos perceber aqui o que a igreja pensa, sua doutrina claríssima sobre o culto à Virgem Maria. Vejam que aqui nós temos um elemento importantíssimo, inclusive para os próprios católicos purificarem suas formas de devoção para que elas estejam em absoluta concordância e comunhão com o pensamento da igreja. Então vai a leitura agora, vamos ler juntos e eu já volto para a reflexão. A bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, no mistério de Cristo e da Igreja. O culto da Santíssima Virgem na Igreja, natureza e fundamento deste culto.
Maria foi exaltada pela graça de Deus acima de todos os anjos e de todos os homens, logo abaixo de seu filho, por ser a Mãe Santíssima de Deus e, como tal, haver interferido nos mistérios de Cristo. Por isso, a Igreja a honra com culto especial. Na verdade, já desde os mais antigos tempos, a Santíssima Virgem é venerada com o título de Mãe de Deus, recorrendo os fiéis com súplicas à sua proteção em todos os perigos e necessidades. Sobretudo, a partir do Concílio de Éfeso, o culto prestado a Maria pelo povo de Deus cresceu admiravelmente, manifestando-se em veneração, amor, invocação e imitação, cumprindo-se as palavras proféticas da própria Virgem: todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque fez em mim grandes coisas aquele que é poderoso. Este culto, tal como existiu sempre na Igreja, é de todo singular, mas difere essencialmente do culto de adoração que é prestado ao Verbo encarnado e do mesmo modo ao Pai e ao Espírito Santo, e muito contribui para ele. Pois que as várias formas de devoção para com a Mãe de Deus, que a Igreja aprovou, dentro dos limites da doutrina sã e ortodoxa, segundo as circunstâncias de tempos e lugares e atendendo à índole e ao modo de ser dos fiéis, fazem com que, ao honrarmos a Mãe, seja bem conhecido, amado e glorificado o Filho, e bem observados os mandamentos daquele pelo qual existem todas as coisas e no qual aprouve ao eterno Pai que habitasse toda a plenitude. Lumen Gentium, número 66. Então, quando nós pensamos em oferecer para vocês a possibilidade de ir ao encontro de um texto, é porque nós temos a preocupação, em primeiro lugar, de que você participe do segundo momento após a leitura, mas que você conheça esse texto, porque nós precisamos normalmente ir às fontes das nossas informações. Sabemos nas redes sociais que muitas vezes a visão, a leitura ou a interpretação de algumas coisas, elas passam necessariamente pelo viés do pensamento pessoal de cada pessoa, de padres e assim por diante. Então, quando nós temos um contato direto com o texto e nós vamos ser auxiliados, nós coparticipamos exatamente desta interpretação, porque nossa aplicação, a nossa vivência destas coisas depende exatamente do nosso entendimento e da nossa compreensão. Eu fico maravilhado quando eu vejo textos deste nível, e seria muito bom que todos conhecessem, sobretudo que fosse iluminado na mente de todos, sobretudo de todos os cristãos católicos, sobre qual é o justo culto, segundo o pensamento da Igreja, o culto de devoção à Virgem Maria. Esse é o título deste texto de hoje. Nós bem sabemos que Maria, o texto começa dizendo que ela foi exaltada pela graça de Deus, né? Salve Maria, né? Cheia de graça. Foi o anjo quem disse. Cheia de graça, cheia do poder de Deus, cheia da manifestação do amor de Deus. Ela foi exaltada pela graça de Deus. Ela mesmo reconhece: o poderoso foi quem fez em mim maravilhas, né? Pela graça de Deus, Maria é colocada acima de todos os anjos e santos. Então nós estamos falando aqui de um lugar privilegiado, né? Sobretudo pela graça de Deus. Quem exaltou primeiro Maria foi o próprio Deus. Aliás, a grande exaltação de Maria está no fato dela ter sido a escolhida entre tantas mulheres de Israel. Maria é a escolhida do Senhor. É um grande presente, é um grande dom, exaltada exatamente por esta missão. A missão é de ser mãe do Filho de Deus. Agora veja que o texto já começa dizendo acima dos anjos e santos, mas logo abaixo de seu Filho. Logo, mas sempre abaixo. Por quê? Nós precisamos entender que o culto à Virgem Maria, dizia Paulo VI, na Marialis Cultus, que é um documento muito importante também para a Igreja sobre o culto a Maria, fala que o culto mariano se insere na Igreja dentro de um outro grande culto chamado cristão. Veja que bonito.
o culto a Maria está inserido dentro de uma outra dimensão muito maior daquilo que nós chamamos culto cristão. Dentro do culto cristão entra o culto à Virgem Maria, sobretudo por ela ser o quê? A Mãe Santíssima de Deus. E neste sentido, Maria tem uma relação, a igreja sempre teve muito claro que Maria tem uma relação muito íntima com o mistério de Cristo. É sua mãe, né? Nesse sentido, Maria se diz que ela interfere nos mistérios de Cristo, interage com este mesmo mistério de uma maneira absolutamente singular. O lugar de Maria é um lugar na história da salvação absolutamente singular, gente. É a mãe do Salvador, é a mãe. Por isso que a igreja tem uma honra especial no culto a Maria. Tem um culto, honra Maria com um culto especial. Então, especial por quê? Porque a graça fez grandes coisas nesta mulher e esta mulher tornou-se a mãe do Salvador. Vejam, a Santíssima Virgem é venerada desde os tempos antigos, desde o início do cristianismo, sobretudo já no início, aquilo que marca o que o concílio de Éfeso, lá no início, afirmou como Maria, mãe de Deus. É óbvio que nós estamos falando de Maria, mãe do Filho de Deus. Como é que Maria pode ser a mãe de Deus, sendo uma criatura? Mas o concílio, para dizer que na pessoa de Jesus Cristo as duas naturezas estão unidas, então não pode-se dizer que Maria é só mãe do Jesus homem, da natureza humana de Jesus. Ela é mãe do Filho de Deus, da pessoa, não da natureza humana. Então vejam, usaram uma reflexão de fé mariana, mas para defender o mistério de Cristo. Olha que coisa linda. Aliás, todos os dogmas marianos têm profunda relação, dependem dos mistérios de Cristo. Então, desde os tempos antigos, a igreja, os cristãos sempre recorreram a Maria pedindo proteção, sobretudo no perigo, né? Nas necessidades, invocada como auxiliadora, né, dos cristãos. A partir do concílio de Éfeso, o povo de Deus, a gente percebeu um incremento da devoção a Maria, um incremento admirável, e esse incremento se manifestou em veneração, em amor, em invocação e imitação. Eu sempre digo para as pessoas que a maior forma de venerar Maria é imitá-la, né? Imitar suas virtudes, imitar esta capacidade de entrega total ao projeto de Deus e adequação a esta vontade. Então, vejam que nós não adoramos Maria, é o que vai ser dito na sequência. Nós veneramos, nós temos um amor, nós temos um carinho, nós invocamos, nós imitamos. O que passa disso não é sã doutrina da igreja. O que passa disso ou é desprezo ou exagero, ou é excesso ou é falta, né? Então vejam, Maria, nós amamos, veneramos, cumprindo as palavras proféticas, inclusive. Nós estamos fazendo aquilo que a própria Maria disse no texto evangélico, dos evangelhos. Todas as gerações me chamarão bem-aventuradas, porque em mim fez grandes coisas o poderoso. Veja que graça. Atenção, este culto, como sempre existiu na igreja, é todo singular, particular, diferente. Mas agora vem um ponto que eu queria chegar. Mas difere, se distingue essencialmente do culto de adoração, que é prestado ao Verbo encarnado do mesmo modo ao Pai e ao Espírito Santo. Gente, distinto essencialmente. Veneração é uma coisa, adoração é outra absolutamente distinta. Vou repetir, não tem perigo de ser repetitivo. Essencialmente distinto. O culto à Virgem Maria nem de perto contém aquilo que a adoração contém a Deus, exprime a Deus. Então, culto a Maria, veneração. Católicos, aprendam, pelo amor de Deus. Veneração, nós não adoramos Maria. Aliás, ato de adoração é um ato profundamente do íntimo da pessoa, né? Então você não pode dizer que eu estou adorando alguém se eu estou dizendo que eu estou venerando, porque nós temos níveis de amor, de carinho. Por exemplo, nós, para os nossos pais, nossos amigos mais íntimos, nós temos um tipo de veneração, de admiração, que é distinta das pessoas que estão um pouco mais distantes de nós, não é?
Então nós podemos fazer uma comparação nesse sentido. Agora, o culto de adoração é devido só a Deus. Isso ficou sempre muito claro na igreja. Se nós encontramos exageros, é por falta de uma catequese, é por falta de conhecimento daquilo que a igreja pensa. Acontece? Infelizmente, às vezes acontecem os exageros, sem dúvida alguma. Mas não é isso que a mãe igreja ensina. Que fique bem claro. O culto à Virgem Maria é um culto de veneração que difere, distingue, pega a palavra que você quiser, que é completamente distinto, essencialmente, vou usar essa palavra que o termo usou, que o texto usou, essencialmente distinto do culto à Virgem Maria, tá? Porque a adoração é só a Deus, somente a Deus. O Pai é adorado, o Filho, que é o Verbo encarnado, adoramos o Pai, assim como o Espírito Santo. Então que isso fique muito claro para todos nós, que o culto a Maria é um culto de veneração e que o culto de adoração é essencialmente distinto deste culto mariano e ele exatamente é dirigido somente a Deus, às pessoas da Santíssima Trindade. Muito bom! Olha, é sempre bom a gente estar conhecendo e aprofundando nossos conhecimentos e nós vamos já para o nosso intervalo, passou rapidinho esse bloco, mas nós já voltamos. Então nós voltamos aí com essa imagem belíssima de Nossa Senhora, de Maria. Vejam que o anjo a saúda, salve, cheia de graça, esta graça que Maria recebeu, que Maria reconheceu e que Maria também correspondeu plenamente. Existe a necessidade desta correspondência e desta abertura de Maria ao plano de Deus, à sua vontade, algo que em Maria não encontra obstáculo, né? Porque Maria também, segundo a nossa fé, foi preservada desse ranço que nós temos, que nós chamamos de pecado, né? Muito bem, falamos dela no início e a nossa pergunta, a primeira pergunta de hoje vai nessa linha. Aliás, você pode mandar ainda a sua pergunta, tá? Temos esse bloco e ainda temos o outro. E já colocamos aí para vocês o número do telefone que você pode nos ligar. Quem mandou a pergunta que nós vamos responder sobre Maria, exatamente sobre o tema que nós estamos tratando hoje, né? É o Adriano lá da Vila Alba. Vila Alba, o Adriano está perguntando por que Maria tem o nome de Nossa Senhora e Santa na frente. E São José, por exemplo, Santa Luzia e Nossa Senhora Auxiliadora. Agradece e gosta muito do programa. Olha aí, Adriano, meu xará, deve ser gente boa, né? Eu falo sempre, Adriano, que tirando os defeitos, nós somos pessoas excelentes, não é assim? Assim é com todo mundo, né? Adriano, obrigado pela sua participação e muito obrigado. E fico contente que você gosta muito do programa, né? Isso nos anima muito, nos anima e nós estamos aí, estamos juntos, Adriano. É um ano abençoado também para você, já que estamos ainda aí no início deste ano, terminando o primeiro mês deste ano. Muito bem, o nome de Nossa Senhora, ele nasce, no caso de Maria, pelo lugar específico que Maria tem na nossa vida, e esse termo, por causa da proximidade que Maria tem do mistério de Cristo, né? É chamado de Nossa Senhora. É óbvio que quando nós falamos Nossa Senhora, nós não podemos pensar, fazer uma junção sem ter clareza das coisas, e essa clareza que sempre nos falta, não no sentido de que Maria concorre com o Nosso Senhor. Nosso Senhor, o senhorio de Cristo é absolutamente distinto
desta Senhora Maria, porque de Maria é mais por um título de veneração, de carinho. Lembra, Adriano, que eu falava um pouquinho atrás? Nós nunca adoramos Maria. Nós temos veneração, carinho, amor, nós a invocamos, nós acreditamos nesse amor filial, nesse amor maternal, a importância dela na nossa vida, mas não é Nossa Senhora como é Nosso Senhor. Essa comparação não pode ser feita, porque o senhorio de Cristo é único e absoluto, porque Cristo é Deus. Cristo é Deus. Maria não é uma deusa, não é parte da divindade neste sentido da Trindade. Então, Nossa Senhora é mais um título de veneração, de reconhecimento, da grandeza também do seu lugar enquanto mediadora, mediadora de graça, enquanto intercessora, enquanto aquela que nós acreditamos quando as pessoas querem dizer que Maria tem um poder. Não é que Maria tem o poder, tudo que nela existe provém de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus. Ela mesma disse isso. O poderoso fez em mim maravilhas, mas fez. Vejam, não é Maria que disse? O poderoso fez em mim maravilhas, mas fez. E Maria é venerada pelos cristãos, sobretudo que pelo seu auxílio, pela sua intercessão, muitas graças foram alcançadas na vida dos cristãos. Na vida dos cristãos, na vida da igreja, como proteção, auxílio, sobretudo nos momentos difíceis. E o nosso povo, por exemplo, quando eu vou visitar os doentes, Adriano, nos hospitais, aqueles que estão acamados, normalmente tem uma imagenzinha de Maria, de Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora é exatamente nesse sentido de dar uma importância. Como nós falamos Senhor por uma pessoa, Senhora, e com isso nós estamos querendo demonstrar respeito, né? Nossa Senhora, nós também estamos num nível de profundo reconhecimento por tantos bens que a Igreja consegue por meio da presença, da intercessão de Maria. Então, esse Nossa Senhora tem que ser entendido nesse sentido. Santa, porque veja, o próprio Paulo se dirige a membros da comunidade cristã. Para Paulo, o cristão é um santo, é uma santa. Por quê? Mas quando nós cantamos no início já da nossa celebração, nos ritos iniciais, o Glória, nós dizemos: só vós sois o santo. Estamos nos dirigindo a Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito. Então, ao Espírito Santo. Só Deus é santo na sua essência. Mas nós participamos, porque o batismo introduz em nós a ação da graça. Essa ação da graça, ela é efetiva, ela é ativa, de modo que a graça de Deus, o poder de Deus habita em nós. Nós somos templos do Espírito Santo. E o templo tem que ser santo. O templo é o lugar onde está o santo. E quando nós falamos, Adriano, que nós somos morada de Deus, efetivamente, esta santidade habita em nós, porque Deus habita em nós. É óbvio que você vai dizer, mas às vezes a gente põe Deus lá na despensa, lá no fundo. Sim, infelizmente, mas Deus habita em nossos corações. A inabitação é uma da fé que nós temos, né? Uma das coisas que nós acreditamos, isso que eu queria dizer, nós acreditamos que Deus mora em nós, então nós somos santos pela morada de Deus. Isso começou o quê? Esse processo de santificação começou no dia do batismo. É óbvio que nós estamos num desenvolvimento desta graça batismal que não tem outra finalidade que não nos cristificar. Nós vamos ser divinizados, abraçados pela comunhão com Deus, mas esse abraço vai acontecer por meio da nossa filiação a Cristo, porque é por meio dele que nós temos acesso ao Pai, por meio dele é que nós adentraremos no santuário dos santos. O sangue de Cristo abre o santuário da santidade e da vida. Então, por isso que o termo santo aqui, nesse sentido, eu estava falando de Paulo, que diz que todos nós somos santos. Mas quando nós falamos santo, antes do nome, nós estamos falando que depois que a igreja fez um processo de observação da vida dessa pessoa, se percebeu que ela se destacou por uma vida de santidade, de exemplo, que se torna exemplo da pregação, da vida, do testemunho, se é um mártir, se é uma pessoa que se entregou completamente ao poder de Deus. Então esse santa aí está fazendo referência a que esta pessoa
viveu de tal forma em comunhão com Deus, que Deus faz desta pessoa uma luz, um irmão que se destaca, que vai à frente dentro da comunidade para nos dizer: vem por aqui, porque o caminho é esse. Esse é o santo na igreja. Né? Vejam quando São João Batista, na sua imagem, ele está apontando, né, a passagem que nós lemos nesses dias. Eis o Cordeiro de Deus, é Ele que tira o pecado do mundo. João estava apontando para seus discípulos, apontando para Jesus, para que fossem seguir a Ele, segui-lo, porque Jesus era o Messias esperado. Então veja que a imagem de João Batista nos mostra qual é o objetivo do santo: nos apontar para Deus, nos levar para Ele. Né? E todos nós precisamos de mediações. Ninguém de nós pode dizer que teve um contato direto com Deus sem que tivesse recebido primeiro o anúncio. Como eles poderão crer se ninguém anunciou? Paulo. É óbvio que é tudo que Deus faz. Essa questão de ir direto a Deus não é bem verdade, porque todos nós tivemos mediadores no nosso caminho de fé. A fé não veio por infusão. Não foi um anjo que sussurrou nos nossos ouvidos a nossa fé. Nossa fé foi transmitida, e foi transmitida pela igreja, foi transmitida pela comunidade. Mas é óbvio que tudo isso visa ser mediação e não fim em si mesmo. Aí nós temos que tomar cuidado. A mediação não é o fim, porque a finalidade é nós sermos abraçados pela comunhão eterna em Deus e divinizados, santificados. Mas por quê? Porque nós já nos tornamos filhos de Deus no batismo, e já o somos, mas isso ainda não alcançou a sua plena manifestação. Se fala que no final nós seremos divinizados. Olha que lindo isso, né, Adriano? Divinizados, nós seremos divinizados no Filho, porque o Filho é filho por natureza, o Filho Cristo, né? O Filho com F maiúsculo. Filho Cristo é filho por natureza, ele é da natureza de Deus. É aquela palavra que tem ali no concílio, né, no nosso creio, consubstancial ao Pai, da mesma substância, da mesma natureza do Pai. Mas nós não temos essa graça, nós somos humanos, nós somos criaturas. Então esse estado de graça plena e de divinização nós chegamos pela nossa incorporação a Cristo e o seu mistério. Então nós vamos nos santificando e nos cristificando, e os santos são aqueles que nos apontam o caminho, tá? Então veja, Santa Luzia, santa porque esse título já se trata que é um culto público, pode ser realizado um culto público. Santa Luzia, São José, São Pedro, esse são ou essa santa antes é um título de reconhecimento que esta pessoa pode ser sim reconhecida publicamente, venerada como alguém que aponta para Deus, para Cristo. Alguém que fez o caminho e conseguiu chegar à meta. Então, o santo é um incentivo, o santo é um atrativo, né? E não um obstáculo para a nossa relação com Deus, absolutamente. Quem diz isso despreza a dinâmica de Deus agir conosco, sobretudo quando se trata da necessária mediação, tá? Mediação, ela é necessária por causa que a pedagogia divina se utiliza de seus instrumentos. Então nós precisamos da mediação, tá? Mas isso não nos impede absolutamente de ter acesso ao coração do Pai, ao coração de Deus, né? E é essa que é a meta de todo o nosso caminho. É aquilo que a gente percebe, né? Por exemplo, as pessoas vêm pedir oração, não pedem oração para você. Toda vez que nós percebemos alguém muito íntimo de Deus, muito próximo de Deus, né? Um amigo de Deus, a gente pede oração, não pede? É um pouco essa dinâmica, né? Que nos dá a ideia de que alguém agraciado por Deus se torna para nós fonte também de graça, né? Dessas graças. E aí eu digo que é mais pela parte pedagógica, didática, né? De Deus, de nos atrair para seu mistério, para a sua vida. Por isso que nesses dias Jesus se mostra como aquele que chama pessoas para anunciar o reino, para proclamar as maravilhas de Deus, porque ele não é um herói sozinho, não é um herói solitário. Jesus não se apresenta, sabe o Rambo? Eu falo de Rambo porque na minha época, né, gente, eu já estou quase dobrando a esquina, então
Então, a gente fala que Rambo, meu Deus, matava todo mundo sozinho, bala nenhuma pegava nesse homem, a gente podia tacar um canhão nele que não pegava. É um arranhãozinho de vez em quando para disfarçar um pouco, né? Mas eu tô brincando, mas para falar, Jesus não é o Rambo que vai sozinho, fazendo tudo sozinho. Não, Cristo conta com a igreja, conta com as pessoas, essa mediação envolve-nos neste mistério, né? E é sempre bom estar perto de quem está perto de Deus, né? Embora a nossa missão não seja se afastar de quem está longe dele. Por quê? Porque é justamente muitas vezes pela nossa proximidade, né? Pela nossa demonstração de amor que nós atraímos mais pessoas para Deus, não é verdade? Porque não somos nós que convertemos as pessoas, é Deus. Mas se nós nos afastamos, né, nós terminamos por colocar um obstáculo, né, na ação dessa graça. Tá faltando pouco tempo para a gente terminar o bloco, mas eu já quero ir para a pergunta do Jairo, da cidade de Jardim. Jairo, obrigado pela sua participação. Bom dia, padre, bom dia, como vai? Caminhando, meu santo, vamos lá. O Tribunal Eclesiástico, a pergunta do Jairo é sobre o Tribunal Eclesiástico. Posso até, Jairo, depois perguntar para o Frei Moacir, que ele que está à frente do tribunal, mas essa pergunta também, eventualmente, se você sabe de alguém que fez essa pergunta que tem relação direta com o tribunal, essa pergunta também pode ser muito mais clara, né? Também no próprio tribunal, mas a gente pode depois se informar melhor. A pergunta do Jairo é a seguinte: o Tribunal Eclesiástico, durante a pandemia, tem trabalhado a custo reduzido para os pobres que sofrem com a pandemia? Olha, eu sei que existe uma voz na sociedade que fala que os gastos dos processos dos tribunais eclesiásticos são muito altos. O que eu queria dizer? Que até certo ponto ocorreram muitas mudanças com relação a isso, e sobretudo o Papa Francisco tem batido muito nessa necessidade de acessibilidade, sobretudo a quem não pode pagar, né, aos pobres. Nós sabemos que o tribunal tem seus gastos, sim, porque são pagos advogados, juízes, porque é todo um processo, né, que é feito. Mas, Jairo, eu não sei se o nosso tribunal, concretamente, diante dessa realidade da pandemia, pensou em algo do gênero, mas o que eu sei é que já existe esta preocupação por parte do tribunal e tenho ouvido de muitas pessoas que conseguiram por um preço muito abaixo daquilo que imaginava ser. Então o melhor mesmo é procurar o tribunal eclesiástico, conversar, sentar lá e você vai perceber que eles vão fazer de tudo para que a falta de dinheiro não seja um obstáculo para o encaminhamento e o andamento do processo. Nós vamos para o intervalo, Jairo, e eu sei que a sua pergunta tem uma continuidade ali e eu já vou voltar nela na mesma pergunta que você nos enviou. Já voltamos, até mais. Muito bem, de volta, terceiro bloco. Nossa, nosso programa já está terminando, mas tem esse último bloco ainda. Chegou mais uma pergunta por aqui, mas só para dizer para vocês que no bloco anterior, se você chegou agora, nós estamos respondendo a pergunta do Jairo. Ele disse se nesse tempo de pandemia, se o Tribunal Eclesiástico, que é o tribunal que trata os processos de nulidade matrimonial, se, sobretudo em relação aos mais pobres, se existe um abatimento, um custo, uma redução de custos. Eu estava dizendo que essa é uma preocupação da igreja já há um bom tempo, na redução dos custos, e de fato o que é dito é que a questão econômica não pode ser empecilho para se conseguir levar adiante o processo no Tribunal Eclesiástico, né? E então sabemos também, por outro lado, que o tribunal tem todos os gastos. Eu falava para vocês que existe um processo sério de escuta, é um tribunal eclesiástico, então tem juiz, tem os advogados, tem aqueles que vão fazer a defesa do vínculo, enfim, todo esse aparato jurídico canônico, a gente diz assim, exatamente para poder fazer um processo lícito, um processo de acordo com aquilo que a igreja pede. Então, essa preocupação, Jairo, eu dizia para o Jairo, já existe, ela já existe.
eu não sei se o fator pandemia tenha influenciado necessariamente neste processo, tá? De redução de custos. Mas é algo que a gente pode se informar até um pouco melhor e ver o que está acontecendo. Mas, de fato, já temos percebido isso e o Papa Francisco tem batido nessa tecla que ninguém deixe de ser atendido por questões econômicas, né? O que não seria nem mesmo justo desse ponto de vista. Aí a pergunta do Jairo continua, foi o que eu disse que nós íamos voltar nesse bloco. Como ficam as almas das pessoas que tinham causas no tribunal e foram vitimadas pela morte com a Covid? Olha, Jairo, a resposta, em certo sentido, num primeiro momento, é bastante clara. Morrendo uma pessoa, um processo, qualquer tipo de processo, ele cessa. Ele cessa por conta da morte da pessoa interessada. Mas não penso, tá, que de fato esse processo possa determinar, ou a não continuidade desse processo possa determinar a condenação de alguém. Porque Deus, no seu mistério de amor, é a última instância. E quando nós falamos mistério de Deus, nós falamos também em relação aos seus caminhos, que nós conhecemos os caminhos para nos salvar, mas a certeza da salvação e nem da condenação. Por quê? Porque o mistério da misericórdia divina é sempre muito grande. Mas uma pessoa que estava fazendo o processo não tem, do ponto de vista humano, para nós, não tem mais necessidade de que o processo vá adiante por conta que a pessoa morreu. Por que que é pedido a nulidade? A nulidade é exatamente para cessar uma irregularidade, para resolver uma questão de regularidade. E nesse sentido, a pessoa morrendo, isso não tem efeito com relação ao processo em si, né? Ao andamento do processo em si mesmo. Porque a pessoa que veio pediu a nulidade, a declaração de nulidade por um motivo. Normalmente, quando alguém que quer reconstruir sua vida, sua relação com uma outra pessoa. Essa continuidade não vai ter mais por razões óbvias, né? Morreu, né? Mas eu também, Jairo, se o caminho estava numa declaração de nulidade, nada mais do que Deus sabe disso. Então, né? Então sabe-se que a pessoa pode repousar, descansar em paz em Deus, né? Mas é isso. Vamos ver depois, Jairo, o que eu posso dizer com relação a isso. Mas eu sei que as causas processuais cessam em si, por conta que a pessoa faleceu, né? O trâmite cessa, mas Deus, na sua misericórdia, sabe. Deus sabe o final do processo também, né? Deus sabe tudo que tem consciência disso. Então, seria isso, Jairo. Mas vamos nos informar um pouco melhor, depois a gente volta nesse assunto também, Jairo. Continue aí acompanhando o nosso programa. Muito bem, obrigado também pela participação da Carolina. A Carolina, lá do bairro Mata do Jacinto. É próximo, mais ou menos, próximo de casa também. Carolina, obrigado pela sua participação, tá? A Carolina, bom dia, Padre, a bênção. Bom dia, Deus abençoe você. Dentro do que o Senhor, a pergunta da Carolina, dentro do que o Senhor expôs de venerarmos Nossa Senhora e não adorá-la, pois devemos adorar somente a Deus, isso mesmo. Percebo que muitos católicos e até outros que preferem participar de novena e não buscam muitas das vezes a participação da missa dominical. O que o Senhor pode esclarecer a esse respeito? Muito obrigado. Carolina, obrigado mesmo pela sua pergunta. Carolina, eu diria que nós temos dois aspectos que nós temos que analisar aqui, mas eu quero colocar, sobretudo falando daquilo que Papa Francisco ressalta, também na Amoris Laetitia, a progressão pastoral. O que é progressão pastoral? Existem níveis de participação, existem níveis
de envolvimento. E quando você não consegue o ótimo, você tenta pelo menos chegar ao bom. Tá? Se você não consegue o ótimo, você chega pelo menos no bom. Né? Ou uma vez, como disse o próprio Dom Vitório, né? O ótimo às vezes é o inimigo do bom, né? Nesse sentido, de fato. Vejam, o ideal, obviamente, que o centro do culto cristão é a Eucaristia. Né? Você não pode comparar uma novena, a parte que as novenas, sobretudo se é do padroeiro, né, Carolina, ela é feita dentro da celebração eucarística. Pelo menos em muitos lugares que eu vou, essa novena ela é feita acoplada, né, é inserida dentro do trâmite da própria celebração. Vejam, mas é óbvio que uma novena comparada com a Eucaristia não pode ser comparado com nenhum tipo de culto, tá? Nenhum. Nem com a adoração ao Santíssimo. Nem com o cerco de Jericó. Tô dizendo alguma novidade? Tô dizendo alguma heresia? Agora eu quero dizer que essas coisas não são importantes? Nunca disse isso. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A missa é o centro. É o reviver, aquilo que foi a origem, a fonte da nossa salvação, gente. Né? Então, porque você vai lá no cerco de Jericó, você tem um problema. Deus vai, né? Pedimos a Deus que vai suplicar e a graça vai resolver aquele problema. A missa resolveu todos os problemas. Desculpa que eu acho que eu bati aqui no microfone. A missa resolveu todos os problemas, porque celebramos nossa salvação. Então a missa não se compara, você está certa, Carolina. Esse é o ideal. Mas significa que indo à missa eu não preciso participar da novena? Não, pode, deve, que bom. Que bom. Mas saibam que não existem níveis de comparação com a Eucaristia, onde nós a veneramos, adoramos e ali participamos do evento sacrifício, do mistério pascal de Cristo, que é o centro da nossa fé. É o centro. Se é o centro, tudo gira em torno. A novena, o cerco de Jericó, tudo está em torno do centro. É importante dizer isso. Por isso que é boa a sua pergunta. Agora, Carolina, entre alguém que, tá bom, vai na novena, terminou a novena, vai para casa e não fica para missa, não é o ideal? Não é, pelos motivos que eu acabei de falar. Mas ainda bem que vai na novena, né? Não sei se você me entendeu, Carolina. Pelo menos está indo na novena. Né? Quem sabe aos poucos a pessoa vai percebendo que precisa de uma comunidade, de uma continuidade, que a Eucaristia é o ápice da epifania da igreja, da manifestação daquele momento de comunhão plena com a igreja, com a palavra de Deus, com o corpo de Cristo, né? Mas essas são coisas que vão sendo gradativas, né? E muitas pessoas alimentaram sua fé com novena, com terço. Nós não podemos jamais desprezar esses meios, jamais. Em muitos lugares o terço sustentou a fé de muitas pessoas, que às vezes viam o padre uma vez por ano, tinham a Eucaristia uma vez por ano. Hoje mesmo estava vendo, né, que a paróquia lá de Maracaju, Nossa Senhora Aparecida, fez 90 anos. Aí tinha uma foto, conseguiram uma foto do Frei que vinha a cavalo, gente, de muito longe, acho que é Frei Olímpio, eu não lembro agora o nome, achei muito interessante o resgate histórico da nossa história, né? Vinha de longe, a cavalo. Então não tinha Eucaristia. Então essas devoções, elas são importantes, Carolina, mas tudo no seu devido lugar, né? Tudo no seu devido lugar. Então, eu penso que num nível de graduação pastoral, né, níveis, a gente vai tentar o máximo que a pessoa pode, ainda que os passos sejam lentos, certo? Ainda que os passos sejam lentos. Então é isso, Carolina. Eu penso assim, se a Eucaristia, se o momento de comunhão com Cristo é o centro, tudo tem que gravitar em torno deste centro. Não é? É o centro.
Aliás, é o centro, a liturgia é o fonte, fala o Concílio Vaticano II, fonte, centro, ou qualquer outro termo. Deixa eu lembrar aqui minhas aulas de liturgia com o Padre Wilson, né? Ápice. Dela provém, para ela desemboca todas as nossas ações pastorais, as nossas devoções, tudo vai, converge para o altar do Senhor, e do altar do Senhor uma fonte de graças que ilumina o caminho de toda a igreja, de todas as suas ações, tá? Então eu diria que, claro, a missa é o centro. Então nós ficamos chateados quando as pessoas vêm para o cerco, vai para a novena, depois da missa vai em casa. Por quê, gente? Porque Jesus vai ali se sacrificar no altar da cruz para você, e você vai embora. Não é? Não sei, eu estou falando alguma heresia aqui? Não sei, de repente. Dom Dimas me liga e fala, você falou uma heresia lá no programa. E aí eu tenho que me retratar, pelo amor do Cristo. Me retrato no próximo programa, pego o programa inteiro, só para me retratar, né? Mas é isso, gente, é isso. Nós temos que dizer essas coisas para iluminar a vida do nosso povo. Agora, padre, é melhor pelo menos ir no cerco do que não ir nada? Concordo, absolutamente. E eu não desmereci, pelo amor de Deus, hein? Graças a Deus que o programa fica gravado, porque daí eu vou me defender com o que eu disse, não com o que alguns interpretaram. Não desmereci, eu gosto de novena, eu participo numa paróquia que tem o cerco de Jericó, é um momento de graça, muitas pessoas encontram, inclusive, o caminho para a igreja, encontram consolo, encontram apoio. Essas coisas são manifestações de Deus, da sua obra. A igreja é obra de Deus. Não precisa acontecer na igreja só que o Padre Adriano pensa na cabeça dele. Não. O Espírito Santo é pródigo, é criativo. O Espírito suscita a vida na comunidade, não é? Então, quem que sou eu para dizer, olha, isso é bom, isso não é bom? Agora, eu disse para vocês que existe uma ordem das coisas. Se você quiser chamar, quem gosta, hierarquia das coisas. Uma ordem. No sentido que o centro da vida cristã é o mistério pascal de Cristo, celebrado na Eucaristia. A Assembleia reunida é o Pentecostes, é a epifania máxima da igreja. Sobretudo quando está o bispo, os padres e o povo. Ali é a epifania máxima. Mas a Eucaristia é o centro da vida cristã, meu Deus. Não é devoção, não pode ter devoção à Eucaristia. Não pode ter devoção. É parte integrante, essencial da nossa vida, da estrutura sacramental da igreja. Muito bem, me avisaram que nós chegamos ao fim do nosso programa. Você sabe que nós deixamos sempre aquela promessa, aquela expectativa do reencontro, mesmo durante a semana. Se você quiser mandar sua pergunta, depois chegando aqui o pessoal já passa pra gente, não tem problema. E nós vamos, como de costume, invocar a bênção de Deus. Nós começamos o programa falando dela, daquela que foi saudada pelo anjo, mensageiro divino, ave cheia de graça. Exatamente, nós vamos invocar Maria Imaculada, toda plena de graça, para que a bênção de Deus desça sobre nós. Então, por intercessão de Maria Imaculada, desça sobre você, sobre sua vida, seus familiares, sobre seus projetos, sobre seus trabalhos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, tá vendo? Bem apertado. Com esse gesto eu quero abraçar todos vocês que nos acompanharam, que vão ver a reprise também do programa. Gente, obrigado pela companhia e até sábado, se o bom Deus assim quiser. Fiquem com Deus. Tchau, tchau! Meu coração é para ti, Senhor.